Ei pessoal, tudo bem? É, a aula da gente hoje ela vai ser um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, certo? A gente vem trabalhando muito na videochamada, né? Utilizando o aplicativo do Meet. Só que irei essa semana, certo? Irei nessa aula que a gente está pagando, certo? Para conseguir chegar às 800 horas. Irei trabalhar com a aula gravada, ok? É bem mais viável para mim, porque é um assunto que será trabalhado com todas as turmas, sexto, sétimo, oitavo e nono. A gente vai ver um pouquinho sobre a consciência negra, certo? E também vamos ver alguns artistas, tanto do ramo da dramaturgia, como do ramo das artes visuais, artes plásticas, da música, que são de suma importância para ser trabalhado esse tema, certo? Então, como vocês podem ver, a gente vai ver a consciência negra. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre a mesma. Ok? A gente vai ver um pouco também sobre o histórico da consciência negra, quando surgiu, o porquê receber esse nome, e enfim. Vamos lá. O que seria a consciência negra, certo? É uma pergunta que muitas pessoas se fazem, às vezes talvez sejam um pouco leigos, não tenham tanto conhecimento sobre o que seria a consciência negra. A consciência negra, pessoal, ela às vezes é dita de uma maneira errada, é vista de uma maneira errada, certo? Tem pessoas que não aceitam trabalhar o tema, certo? Que dizem que não se deve celebrar a consciência negra e sim a consciência humana, certo? Isso, no entanto, é uma ideia que pode surgir com boas intenções, certo? Isso não quer dizer que a pessoa que quer trabalhar dessa maneira com a consciência humana e não consciência negra não esteja com boas intenções. Sim, ela pode estar com boas intenções, certo? Mas acaba prestando um desserviço à luta contra o racismo, que é o principal objetivo de celebrar-se a consciência negra, certo? Essa luta diária, essa luta que vem de anos, de séculos, certo? Que é contra o racismo, é a busca pela igualdade, é mostrar que não é porque pessoa X tem a pele negra, pessoa Y tem a pele branca, que a pessoa da pele branca vai ser superior aos demais, certo? Que tem a pele negra. Isso é totalmente algo inaceitável nos dias de hoje e, enfim, no passado também, certo? Graças a Deus, vem mudando muitas coisas, porém, infelizmente, a gente vê diariamente nos noticiários de televisão, de rádio, nos meios de comunicação, como o Instagram, enfim, quanta violência acontece com pessoas negras aí ao redor do mundo, certo? Algo totalmente inexplicável que dá pena de ver essas situações, certo? Mas sim, pessoal, não só quando se trata em relação à luta de igualdade, a gente, obviamente, hoje vai se tratar do racismo. Porém, existem vários outros fatores, certo? Como é citada aí a questão de gênero, a própria cor de pele, o racismo, sexualidade e também suas condições socioeconômicas. Ainda trabalhando sobre o que é a consciência negra, ela nada mais é do que um termo que ganhou visão, certo? Que passou a ser visto na década de 1970 no Brasil. E tudo isso foi em razão da luta, das lutas sociais de negros que buscavam essa igualdade racial, certo? E um dos movimentos que ganhou grande destaque foi o Movimento Negro Unido, certo? O termo é ao mesmo tempo uma referência, uma homenagem à cultura ancestral do povo de origem africana, os negros, que foi trazido à força, como vocês sabem, de toda a história do período da colonização no Brasil. Os portugueses passaram a escravizar os negros trazidos da África, não só os negros, mas também como os nativos do Brasil, os nossos índios, certo? Pessoas que tinham a pele mais escura eram tratadas como escravo por ser dito por eles como pessoas inferiores. E eles não tinham grandes, não tinham culpa e também não, eles não tinham, como é que eu posso falar, eles não tinham como se defender, até porque o poder maior estava com os portugueses, então eles teriam que seguir à risca o que era determinado pelos mesmos.
A consciência negra também, certo? É um símbolo de quê? Da luta e também da resistência, do que é a negritude. E mostrar que ela não é inferior e que o negro tem o seu valor e o seu lugar na sociedade. Assim como o branco, assim como o pardo, assim como o mestiço, enfim. O negro nada mais é do que apenas um integrante, certo? Igual o branco, que também é um integrante de uma determinada sociedade. Então, essa é a verdadeira busca de se trabalhar a consciência negra, para que todos nós tenham, se conscientize nesse sentido, que o negro é a mesma coisa do branco, que a melanina que ele tem em seu corpo, a mais do que o branco, não vai determinar se ele é uma pessoa má, se ele é uma pessoa que deve ser menosprezado pelos demais, certo? Então tudo é respeito, a gente deve ter mais empatia. Como diz essa frase que eu apresento a vocês, somos todos iguais. O que vai nos diferenciar de nós mesmos é o nosso preconceito, certo? Então, o nosso preconceito, a nossa maneira de definir tal pessoa, de ter um conceito prévio, de julgar aquela pessoa pela sua pele, pela sua orientação sexual, pela a sua questão social, econômica, certo? Então isso não nos vai levar a nada. A única diferença, a única maneira, a única coisa que vai nos diferenciar uns dos outros é só o preconceito. Então a consciência negra é isso, pessoal, certo? É um misto de conscientização da importância do preto na sociedade, e do seu reconhecimento, do seu valor, da sua cultura que veio junto com seus ancestrais que foram trazidos da África, certo? Pelos colonizadores, e também da luta de pessoas pretas que não se calaram e levantaram a cabeça contra o racismo, certo? Então é um momento também de a gente buscar esses heróis do passado que realmente não baixaram sua cabeça e quiseram mostrar para os demais que eles são iguais, totalmente iguais aos demais, certo? Grande exemplo que a gente vai ver é a questão do passado. A gente pode trazer Zumbi dos Palmares como alguém que não baixou a cabeça, além de Zumbi vindo para os dias mais atuais, certo? Para o século XX, a gente pode trazer Nelson Mandela, que é uma figura muito importante na África do Sul, que lutou contra os direitos iguais dos negros e dos brancos. Em relação à história da consciência negra, desse movimento que surgiu dessa luta, certo? No Brasil, a história da consciência negra, ela culminou o quê? Na criação do Dia Nacional da Consciência Negra, que é uma data que celebra a negritude, ou seja, que celebra a importância da igualdade, a importância do negro, a importância da cultura do negro para a nossa sociedade brasileira, certo? E é uma luta não só dos negros, certo? É uma luta que nós também, que temos pele clara, devemos lutar, devemos buscar conscientizar toda essa população enfim, que o preconceito não nos vai levar a lugar nenhum e que somos todos iguais, certo? Mas a gente sabe que essa história, realmente a história, ela surgiu há muito, muito tempo atrás, ok? Como todos nós também vimos nas aulas de história, aí no dia 13 de maio de 1888, o governo, certo? Não o governo, mas o pessoal que comandava o Brasil, certo? O Império, eles não aguentaram mais a pressão que era exercida em cima deles por conta da escravização dos negros, certo? E o que foi que aconteceu? Foi criada a famosa Lei Áurea, foi uma lei que assinou que a partir daquela data, que foi assinada pela Princesa Isabel, a partir daquela data os negros estavam livres, certo? Então, se pensarmos bem, isso foi uma vitória, mas a gente vai ver um pouquinho mais na frente que também os negros, mesmo assim, mesmo sendo libertos, teoricamente eles não estavam 100% livres. E só um detalhezinho para vocês: o Brasil foi o último país das Américas a libertar os escravos, certo? Então, enquanto a gente estava libertando os escravos em 1888, tinha países que há anos já tinham feito isso, já tinha parado com a escravização. E o que foi que aconteceu, pessoal? Como eu falei a vocês, a lei foi assinada, os escravos eles deixaram de ser obrigados a servir, entre aspas, aos seus senhores, certo?
até porque eles eram escravizados, não tinham, não recebiam nada em troca, não tinham o seu salário, não recebiam absolutamente nada. E o que foi que aconteceu? Quando foi assinada a Lei Áurea, os escravos, eles obviamente saíram das casas dos seus senhores e para onde é que eles iriam, certo? Se eles não tinham direito a nada, se eles não tinham nada, não tinham direito à terra, nem a qualquer tipo de indenização, certo? Então eles começaram a fazer o quê? A viver à margem da sociedade, certo? Eles, teoricamente, tiveram que voltar para os seus lugares onde moravam, onde eram escravizados. Talvez para receber mixarias, para apenas ter um lugar para morar, ou em troca de comida, certo? E sua alimentação. Então, teoricamente, a escravidão ela não acabou em 1888, certo? A lei, sim, era proibido negros serem escravizados, mas como era que eles iam sobreviver? Ok? Mesmo com tudo isso, eles suportaram, certo? Eles buscaram maneiras, foram vencendo aos poucos, foram conquistando seus lugares na sociedade brasileira, na sociedade mundial, certo? E consigo eles trouxeram sim a sua cultura de gente guerreira, ou seja, fincaram suas raízes africanas, suas culturas de raiz africana na nossa cultura brasileira e continuaram a desenvolver a mesma. A Consciência Negra e Zumbi dos Palmares. Como eu falei a vocês um pouco mais atrás, um pouco antes, certo? Zumbi dos Palmares, ele foi um grande líder, era um negro que tinha fugido, certo? Que tinha buscado uma maneira de não ser escravizado. Ele é tido como uma das maiores personalidades representativas da força e da luta da população negra em nosso país. Um pouco se sabe sobre a história de Zumbi. Inclusive, muitos dados são apontados como lendas, certo? Então, pouquíssimo se sabe sobre realmente quem foi Zumbi dos Palmares. No entanto, a sua representatividade colocou como um herói que uniu a comunidade negra em prol da defesa de seus valores e de sua cultura. Zumbi teria liderado por anos o Quilombo dos Palmares, que era um complexo de quilombos na região da Serra da Barriga. Na época, essa região ela pertencia à capitania de Pernambuco, só que hoje é onde a gente conhece como o estado de Alagoas. E, para concluir, Zumbi ele teria liderado por anos esse quilombo, certo? Então ele estava à frente, ele estava ali preparado para o que der e vier. O complexo de quilombos na região da Serra da Barriga. Na época a região pertencia à capital de Pernambuco, como eu acabei de falar, certo? E atualmente é o estado de Alagoas. Sobre a morte de Zumbi, dados apontam que ela teria ocorrido no dia 20 de novembro de 1695, em combate de fuga, certo? Daí que veio a escolha de ser celebrado o Dia da Consciência Negra no dia 20 de novembro, como uma maneira de relembrar aquele que foi um dos maiores negros, certo? No sentido de luta, no sentido de busca pela igualdade dos seus no período de escravidão. Sobre o Dia da Consciência Negra, certo? Que eu falei a vocês, esse dia aconteceu, foi instituído, foi escolhido o dia 20 de novembro, e essa data ela foi oficializada no dia 10 de novembro de 2011, certo? A lei número 12.519, e é um dia voltado, como foi falado anteriormente, é um dia voltado para a reflexão sobre o que o movimento tem por objetivo, que é a busca da igualdade, enfim, não é feriado nacional, certo? Mas alguns estados e até mesmo municípios, eles adotam a data como feriado. Como lembrado por vocês, o pessoal do 7º, 8º, 9º, podem recordar que a gente sempre celebrava no nosso colégio, né? A gente buscava alguma maneira de tentar trabalhar a consciência negra através de algum evento, se não fosse possível um evento, mas a gente trabalhava na própria sala de aula. Em relação aos negros na arte,
certo? Como a temática da gente, como a disciplina da gente é artes, então seria interessante também trazer alguns exemplos de grandes influências negras na arte, certo? A gente sabe quando se fala na contribuição que os negros deram à civilização e à cultura brasileira, dificilmente vai se pensar de imediato em artes plásticas. A gente vai lá para a música, a gente vai para a dança, a gente vai para o futebol, né? A gente tem grandes craques, o próprio rei, né, do futebol, o aclamado Pelé, negro, certo? Então a gente vai ver alguns exemplos aqui de algumas pessoas, de alguns artistas que são de suma importância para as suas determinadas artes. Um exemplo nas artes visuais é Benedito José Tobias, certo? Ele é o artista mais conhecido, ele é mais conhecido pelos pequenos retratos de negros. Ele usava as suas mãos para trabalhar, certo? Ele era artista plástico, certo? Suas pinturas eram muito bem vistas na sociedade, muito perfeccionista, usava a questão do expressionismo para apresentar suas artes. E segundo a avaliação de Emanuel Araújo, Tobias tem obra pouco pesquisada ainda, certo? Ele não é tão conhecido não, mas vou deixar aqui dois exemplos de suas artes, certo? 2 quadros feitos pelo mesmo. Esses são 2 exemplos da arte. Em seguida também a gente tem Rafael Pinto Bandeira, certo? Que começou muito cedo a estudar a arte plástica aos seus 16 anos. E também o artista, ele permaneceu por vários anos em Salvador, certo? Onde foi professor de desenho e paisagismo. Além de ser pintor, ele também foi professor. E é considerado como um dos mais importantes paisagistas e marinhistas do século XIX. Aqui em seguida também 2 exemplos de obras do mesmo. Na música, certo, pessoal? Vai ser o ramo da arte que a gente mais vai encontrar exemplos de grandes pessoas. Eu citei apenas 3 aqui, certo? Talvez alguns sejam conhecidos, talvez vocês não conheçam os demais, mas a gente pode citar outros exemplos, certo? Um grande exemplo que eu quis apressar você é a cantora Isa, certo? Uma cantora da atualidade, uma cantora de música pop, compositora também, certo? E ainda mais apresentadora. Ela ficou conhecida agora há pouco, em 2016, após assinar com a gravadora Warner Music. Foi indicada ao Grammy Latino, certo? Pelo seu álbum de estreia, Dona de Mim. E suas músicas, além de falar sobre a questão do orgulho negro, ela trata muito a questão do empoderamento feminino. Isa também é considerada como, na atualidade, como uma das 100 pessoas negras que mais influenciam a sociedade, as culturas, certo? Além de Isa, eu também apresento para vocês Rael, certo? Talvez muitos de vocês não conheçam Rael. Rael começou sua carreira logo cedo, aos 16 anos, fez participação no documentário, em um documentário norte-americano. Várias canções que Rael tem, talvez vocês conheçam outras pessoas cantando as músicas dele, certo? Mas Rael também foi um indicado ao Grammy Latino, só que no caso de 2017, como a melhor canção urbana, ok? E Emicida seria um terceiro exemplo que eu trouxe para vocês. É um dos rappers mais conhecidos do nosso país. Ele foi revelado nos anos 2000, venceu vários prêmios em relação à música, certo? Ganhou vários prêmios. Também foi indicado ao Grammy 2016 e 2017. E além desses 3, pessoal, a gente pode lembrar de Tim Maia, de Ludmilla, Zeca Pagodinho, negros saindo um pouco da nossa realidade, do nosso país, da nossa sociedade. A gente pode citar Beyoncé como um exemplo, Michael Jackson, e enfim, várias outras pessoas, outros artistas da música, certo? Outros negros que foram de total importância, de total influência para essa questão da igualdade. No teatro trouxe 2 exemplos, certo? Todo mundo conhece, Thaís Araújo, e esse que é
Lucas Andrade, que ele não é talvez não tanto conhecido, mas ele tem uma carreira gigantesca já, certo? E vai ter vários e vários outros que a gente vai poderia citar, como Breno da Mata, Aline Negra Silva, Tony Reis, e enfim. Pessoal, é bem simples, certo? A aula era mais para a gente conhecer um pouco, para a gente conversar um pouco sobre a questão da igualdade. Eu espero que sirva um pouquinho o que eu passei, que realmente vocês absorvam um pouco do conteúdo, certo? Que vocês tenham essa visão renovada sobre a questão da igualdade, certo? Todos nós somos iguais. E para encerrar a aula, eu trouxe essa frase, essa mensagem de Nelson Mandela, certo? Um dos negros mais influenciadores da nossa sociedade, foi de suma importância no seu país para conseguir ajudar a igualdade, que existisse a igualdade entre negros e brancos na África do Sul. E ele diz o seguinte: ser livre não é apenas se livrar das correntes que ele prende, mas viver sendo capaz de respeitar e engrandecer a liberdade dos outros. Então, isso é ser livre, certo? A liberdade é você saber, é você ter o respeito, é você ter a empatia pelo seu irmão, certo? Então é isso. Fiquem com Deus e a gente vai se encontrar novamente segunda-feira, certo? Tenham um bom final de semana e que Deus abençoe cada um de vocês.